Ô, Bonitinha, você sabe que supera nós homens em praticamente todos os quesitos, né? Inclusive no que diz respeito à sua saúde mental. Você não tem medo, você não tem vergonha, principalmente de se cuidar, especialmente quando a gente fala de terapia. Estava falando agora há pouco com o Flávio sobre terapia. O homem já, um psiquiatra, enfim. O Todo Seu já teve hoje uma sessão terapêutica, né, para amenizar o descontrole alheio, né, e agora vai continuar dando atenção especial a nós, outros que somos filhos de Deus, os bonitões. Nós não gostamos de falar dos nossos problemas e quase sempre encaramos mal o reconhecimento de fraquezas pessoais ou emocionais, de qualquer natureza. Para a gente, ainda é um grande tabu cuidar da mente. Mas hoje decidimos evoluir um pouquinho. Então nós vamos começar agora a nossa terapia masculina e os pacientes de hoje são os atores Sérgio Mastropasqua. Salve. Obrigado, Sérgio, por ter vindo. Eu que agradeço. Olivete Herrera. Obrigado também por terem vindo os dois. Bom, Sérgio, está fazendo um texto para o universo de Nick Payne, poxa. Isso, a gente tem uma companhia ali na Barra Funda, o Núcleo Experimental, dirigido pelo Zé Henrique de Paula. Tá. Eu já tive a oportunidade, agradeço, a gente já falou bastante do nosso trabalho lá, que é um trabalho de repertório. Então, há várias peças que nós fazemos lá, vai do infantil ao drama, à comédia. E esse texto específico, são só mais 6 apresentações lá no nosso espaço. Pena. E ele trata basicamente do encontro de um casal e das possibilidades. Ela é uma cientista que trabalha com teorias quânticas de física, Sim. que eu acho sensacional, acho que é o limite assim, do conhecimento humano sobre a matéria e esbarra na espiritualidade. Claro. E ele é um apicultor. Então a peça é bastante ágil. O Nick Payne foi premiado esse texto em Londres no ano passado. Através de cenas bem ágeis, inteligentes, engraçadas, ele mostra a importância do acaso na nossa vida. De que maneira você conheceu aquela pessoa que você ama, se foi nessa ou naquela situação, de que maneira aconteceu uma coisa boa ou não, e que em outro universo, em outro lugar, pode ser que nós estejamos aqui sentados os três, ou não, comendo ao invés de camarão carne, eu posso ser mais novo, ou várias combinações. Matematicamente é possível que a realidade exista de diversas maneiras. Esses desdobramentos, essas coisas todas, porque essas coisas chegam a você de alguma maneira, o que bate em você e você acha que é verdadeiro, não tem explicação. Sim, enfim. sim. Mas a física quântica, de certa forma, descreve isso de uma forma muito interessante. E eu acredito nisso, universos paralelos. Eu também. Você vai falar comigo de UFO, de não sei o quê, de ET e tal, eu tenho minha resistência. Sim. Mas essas histórias de universos paralelos, não tenha dúvida. Eu também acho um tema interessante e é explorado de uma maneira lúdica, brilhantemente pelo Thiago Ledier, pela Bruna Tedi, que são os componentes do elenco lá, e é muito bacana, assim, quem puder Nick Payne, conferir. Né, Sim. Os cara, aqui no Brasil, a gente que é fanático por teatro, quando você não tem um texto legal, você corre para a Inglaterra, pode ver. Bom, Teatro do Núcleo Experimental, fica na rua Barra Funda, 637. Poxa, era o número do meu escritório isso aqui. É mesmo? Era, 637, na Barra Funda. Jogar no bicho, o que é 37? Não sei. Que bicho é? Eu não sei. Também não sei, não entendo nada disso. O telefone é o 3259-0898. 3259-0898, Barra Funda 637, até o dia 7 de julho. Somente até o dia 7 de julho. Corre. Os horários são bem nobres. Sexta, 21h30, sábado, 21 horas e domingos, às 19 horas. Era você agora. Você estava... Eu vim no dia certo, né? Homens no divã. Pois é. Que vai ser, inclusive, a nossa conversa hoje aqui, né? Que retrata, de certa forma, a antessala, né, de um consultório de psicanálise, né, que é frequentada por 3 homens desesperados. O que mais aflige esses 3 coitados? Pois foi um presente quando eu recebi esse roteiro, convidado pelo próprio Darson Ribeiro para fazer as leituras, e quando eu li eu fiquei muito empolgado, porque eu nunca fiz terapia. Então para mim já era um desafio, claro, quando eu peguei o texto na mão. E aí cada um tem uma personalidade diferente, são 3, não são amigos ainda, se encontram na antessala dessa doutora, dessa psicanalista,
E cada um tem uma personalidade diferente. Ainda é uma doutora? É, uma doutora. Então são, né, esse encontro dos três que vai modificando a terapia, a cabeça de cada um. Então não é só eles estarem lá na terapia ou trabalhando com a psicanalista. Não, quando eles estão lá, os três amigos, um acaba descobrindo o universo do outro. E é isso que fica divertido. Porque juntando os três, cada um pega um pouco de cada um. E um descobre que ele podia ter mudado para um lado, pô, eu vou fazer isso também, né? Vou fazer aquilo também. Então tem um machão, né? Que é engraçadíssimo. Quem faz é o Rafael Calomeni. Aí tem um gerente da Eletropaulo, que tem um probleminha que é traído. E o outro é um narcisista, que sou eu. Um narciso. Que nesse processo de se encontrar essas personalidades, eles começam a achar que não é só aquilo que eles estão achando que é importante, que é o jeito que eles são, e que tem que achar outros caminhos também. E ela só é um veículo, e os amigos se ajudam. É muito divertido. Bom, Homens no Divã. Bom, tá aqui no Teatro Brigadeiro. Isso. Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, imagina, aqui do lado, número 884. Bela Vista, Bexiga para você. Sexta e sábado, às 21 horas. Domingos, às 19h30. Vou repetir, Homens no Divã. Teatro Brigadeiro, que está aqui na Brigadeiro Luiz Antônio 884. Sexta e sábado, às 21 horas. E domingo, às 19h30. Olha, presta atenção, só vai até o dia 29 de setembro. Mas a estreia é dia 11 de julho. Sim, 11 de julho. Estreia que a gente já fez uma estreia, se eu posso permitir falar, em Pirassununga, para poder aquecer. A gente vai quinta-feira para Cerquilho, aí vai para São José dos Campos 5, 6 e 7 e estreia dia 11 de julho em São Paulo. Ótimas cidades todas, né? Sejam, claro. Foi maravilhoso ter feito em Pirassununga. Foi agora, sábado e domingo. A primeira turma de Pirassununga foi a minha. Olha que legal. Que ótimo. Da Academia da Força Aérea, né? Então, a gente foi conhecer a AFA lá. AFA, né? Fiquei encantado com aquilo. O norte da minha vida... O coronel foi assistir a peça, você imagina. O norte da minha vida... O coronel Buchara foi assistir a peça, a gente se divertiu. Foi Força Aérea, bom, enfim. Bom, falando em terapia, nós falamos agora há pouco, né? Ainda é grande a recusa dos homens, né, para cuidar da mente. Agora, por que nos tempos modernos, século XXI, isso ainda é um tabu? Vocês têm alguma explicação para isso? Problema cultural? Machismo latino-americano? Talvez um pouco desses dois ingredientes, mas também acho que o acesso, o custo, acho que se propagar isso, divulgar melhor a importância disso e saber, saber o momento de se acessar isso. Eu acho que a gente tem que procurar um serviço dessa natureza quando a gente sente aquela dor na alma que a família não dá conta, a grana ou a ausência dele não dá conta. Então, acho que é um caminho para você conversar com alguém que não está nos seus círculos próximos. A alma dói e você deve sim procurar. Talvez esses elementos de machismo, de o homem é sempre convocado a ter uma potência, resolver as coisas, ele não tenha acesso à consciência de si mesmo. Talvez seja isso. Eu não tenho dúvida. Fora o custo que você falou. Sim, o custo. Eu nunca tive restrição de nada para conhecimento. Sim. Eu não sei quando que acessa isso, que acessaria isso em mim. É engraçado. Mas se eu tivesse que acessar para eu poder e enfrentar uma terapia ou procurar um psicanalista, eu iria numa boa. Eu não tenho esse preconceito. Sim. Eu acho até bobo. Às vezes eu acho até que eu estou precisando, mas eu preciso achar o caminho certo e a hora certa de ir. Não sei se eu tenho, não sei qual hora se dá o clique, tenho um problema, eu preciso procurar. Eu não sei quando é isso. Eu não tive isso. Você vai sentir, acho que passa uma linha que é patológica, que a gente sente, claro, né? Exatamente. Não fica funcional, etc. Uma dor, uma depressão, uma euforia, enfim. Há sintomas que as próprias pessoas em torno de você vão te indicar. Talvez os próximos sejam o maior termômetro para isso. Então, é isso que eu penso que vai acontecer também. Só que eu fui psiquiatra mesmo, tomei remédio, tudo. E não, para todos os efeitos, estava normal, bem, tudo. Claro. Maluco isso. Mas eu estou pensando assim, seriamente, agora, depois dessa peça, eu estou pensando em fazer assim. Porque eu acho que vai ser muito bom para mim. É bom. Está sendo uma terapia lá. Sempre bom. Bom, eu acho que talvez seja diretamente proporcional, como você estava falando agora há pouco, de um dos personagens, que é o machista, talvez seja diretamente proporcional ao machismo, né, do bonitão. Quer dizer, quanto mais frágil ele se sente, menos terapia ele quer. Seria isso? Eu não sou psiquiatra para falar, mas... Podia ser isso? Não sei. É que no caso da peça, sim, comentando, já que eu comentei naquela época, ele está lá porque ele, com essa ideia de ser machão, ele vai lá porque ele quer conquistar a mulher dele.
Então ele está aceito, eu vou lá porque eu quero ir. O outro está indo lá por causa da mãe, que é o narcisista, entendeu? Tem que sair de casa. Entendeu? E o outro não, entendeu? Está com um problema que foi chifrado. Então, passou essa linha na frente deles. Opa, tá na hora de eu ir. Não quero perder essa mulher, eu vou lá. Então, essa história do machão é isso mais ou menos que você acabou de falar. Pode ser. Então, ele está lá nessa vontade mesmo. Eu não vou perder essa mulher, eu vou lá, vamos ver o que está acontecendo. Sim, a própria expressão machão é estereótipo, né? Quando a pessoa assume isso como um carro-chefe da vida dela, ela está estreitando a vida, né? Tá usando uma máscara por um todo. Isso é o primeiro passo para a pessoa realmente sentir dor na alma e precisar de ajuda. Pois é. Agora é tão mais fácil para bonitinha essa terapia, porque a grande terapia para a mulher é fazer compra. Normalmente uma tarde no shopping. Ou comer chocolate, né? Claro. Isso que é outra terapia boa também, né? Tarde no shopping resolve tudo. Resolve, né? Então, chocolate. Por que elas têm essas válvulas de escape e a gente não? Sei, acho que o consumo, ele tem um apelo consumista danado, né? No mundo que a gente vive. Sem dúvida. E dá um prazer aí fisiológico no cérebro, como outras coisas também. Libera neurotransmissores. Exatamente. Agora, se ela gastar muito, quem vai fazer terapia é o marido dela para pagar as contas. Ou ela mesma trabalhando dobrado para uma coisa que ela não precisa. Minha válvula de escape sempre foi academia, esporte. Uma válvula de escape que eu amo fazer. Entendeu? Endorfina. Eu relaxo, faz bem para a cabeça, você raciocina melhor. É minha válvula de escape. Ainda bem, né? Eu faço aeróbica todo santo dia. O legal é quando você está fazendo, é quando você para. Nossa, maravilha. Quando você acaba de trabalho bem feito, de trabalho executado, nossa, o sentimento corporal é absurdo. Tem uma outra coisa também. Eu não sei como é que conseguem isso. Nós falamos pouco, mas ficar tricotando com as amigas também dá certo. Porque elas se abrem muito mais. Sim, sim. Elas têm mais facilidade e por isso acho que sofrem menos do que nós outros. Estou falando bobagem? Não. Acho que há, inclusive, pensadores da psicanálise, do comportamento, que dizem que a fofoca tem uma função social, né? Ela abre uma válvula de coisas que não deveriam ser ditas, ou a fofoca, ou o comentário mais pessoal, tem função social. Se a gente calasse tudo aquilo que a gente fantasia ou deseja dos outros, o próprio acesso à nossa sombra, à nossa própria maldade pessoal, eu acho que seria pior, né? E as mulheres têm um círculo feminino que eu acho interessante, bonito, quando eu vejo mulheres juntas conversando. Há uma delicadeza e, ao mesmo tempo, uma certa crueldade muito interessante das mulheres. É bacana a beça, eu acho fascinante. De fato, tem essa coisa dentro daquela crueldade do ódio múltiplo, né? Sim. E da história de não se vestir. Elas pensam muito. Tudo ao mesmo tempo, tudo conectado. Não se vestem, por exemplo, para nós homens. Elas precisam dessa conversa, dessa fofoca paralela, sabe? Senão não funciona. Agora, é impressionante porque não se arrumam para nós outros, mas para a concorrência. Ou você acha bonito esses sapatos de 40 metros de altura? Eu olho para um sapato desse e acho que vai quebrar o tornozelo. É um horror. Algum de nós homens gosta de unha azul? Olha, sinceramente não. Por que elas usam? Sim. Porque para concorrer com a outra. A outra tem, ela tem que ter também. Não, tem uma história que elas se arrumam para... Teve até uma reportagem há pouco tempo que elas se arrumam para as mulheres. Milhões de vezes falamos aqui nesse programa. E nessa reportagem no shopping mostra que ficou uma câmera escondida e quando passa uma mulher que a outra achava que... Nossa, olha o sapato. Não, dá uma olhada na roupa dela, entendeu? É muito engraçado. Elas se trocam isso o tempo todo. E não é pra gente, é para umas para as outras. Agora, seria injusto se eu não falasse também da gente. Cervejinha, futebol e principalmente mulher. Uma bonitinha. Uma bela bonitinha. Isso eu acho que é extremamente terapêutico para nós outros. Agora, muito mais interessante do que ficar remoendo problemas frente a frente com um profissional. Talvez seja por isso, a gente se resolve com você, bonitinha. Eventualmente pode não gostar de futebol, mas de um drinkzinho você vai gostar, de um bom vinho, de uma cerveja, não sei, mas a gente se resolve de outra maneira. É mais ou menos isso, bem pesado agora, né?
é difícil a gente... Eu sei, cada um é cada um, né? Cada um. É difícil a gente falar assim, eu Estou acho generalizando, que é nem toda mulher se resolve fazendo compra. Exatamente, Sim, claro, entendeu? obviamente. Depende do momento que ela está vivendo, né? A situação que está vivendo, pode ter outros problemas, não é o shopping que vai resolver, porque eles nem têm condições de ir num shopping e se resolver ali. Tem que ir para um outro caminho, né? Sim. E essa dificuldade eu acho que é difícil. Os homens, gente, só voltando um pouquinho que eu acho legal falar, a gente tem o nosso empty box, né? Nossa caixinha, que a gente às vezes precisa entrar nela. A mulher é sempre conectada, os fios, não pensa aqui, pensa no outro lugar. O homem não, às vezes ele precisa num canto dele, quieto, me deixa. Mas isso aí acho que é um acesso ao instinto. O homem era coletor, caçador, a gente saía em grupo, Pode ser. mas tinha que ficar distante, calado, para não afugentar a presa. Memória de DNA, não tem dúvida. Eu acho que então, a gente tem poucos centenas de anos de linguagem racional. Nós vivemos muitos milhares de anos antes de outra maneira. Então, o homem, acho que a própria configuração hormonal faz a gente ter essa coisa mais tosca. Eu acho nós muito mais toscos que as mulheres. Eu acho que as mulheres já têm essa vida de ficar junto, gregária, de dividir, de assumir os conflitos, porque elas ficavam juntas criando, cuidando das crianças, porque a criança, o bebê humano é o bebê, acho que na natureza, que mais demora para ter independência, acho que 12 anos, né, para ele ficar em idade reprodutiva. Então isso é um trabalhão, ter um filho, todo mundo sabe disso. No Brasil, 18. 18 anos? Em alguns casos, sim. Eu conheço alguns casos de 40. Eu não tenho filho ainda, mas acordou aqui em mim isso há muito tempo, assim, que eu já estou muito pensando em ter um filho, eu tô precisando, assim, isso que muda muita coisa. Muda a tua vida, na hora. literalmente. Eu tenho 3, você não tem ideia do que é. Sabe quando você já bateu? Né? Diz que a mulher diz que bate, é um chamado instintivo, é engraçado que é mesmo. É um chamado instintivo, assim, mesmo que você não pensou no assunto, vem, é engraçado, é interessante, misterioso. Em muito pouco tempo nós vamos conversar sobre paternidade. Quer apostar? Vou ficar bem feliz, porque eu tô nessa fase mesmo. Meus sobrinhos me adoram, aquela coisa que eu gosto de criança, tem uma afinidade muito grande. Eu gosto de criança também, quando são pequenininhos, quando são dependentes, quando começam a ficar anões, e você não sabe o que é, se é adulto, se é criança, adolescente, aquela coisa, meu Deus do céu, aí é distante, sofri com os meus. Entendi. Aí você vai começar a gostar de criança também, muito. Mas tem que passar por essa fase, ensopado, né? com batata, você vai gostar muito. Essa fase é boa, né? Essa fase é importante, né? Tem que viver todas, acho que deve ser incrível. Você é pai também, não sei? Sim, sou pai, claro, da Miranda, maravilhosa, é uma maravilha. Miranda, coisa mais linda do mundo. Você vai conhecer o amor puro, quando você tem um filho, é muito bacana. Brilhou aqui o olho, nem você vê como brilha o olhinho. E o Brasil é um país de maus pais, né? Uma tradição portuguesa lá, tal de abandonar a filha, então não abandone seus filhos. É o grande amor da sua vida, é seu filho, cuide disso, é o maior presente que a vida dá pra gente, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que com a gente, nós sempre nos queixamos de amor, as mulheres também, fundamentalmente, nessa história. Agora, quando você está cansado, estressado, você tem, sei lá, e ainda não sabe, mesmo com 40 anos de idade, onde é que você quer chegar. Isso eu acho que é muito pior. Aí, será que a opinião de um estranho, aspas no estranho, pode clarear tudo? Quando eu falo isso, eu falo do psicoterapeuta. Sim, claro. Eu acho que, na verdade, quando você fala com o terapeuta, você está falando consigo mesmo. Ele é apenas um canal para você projetar aquilo que você não sabe. Porque a gente não se conhece, eu não me conheço completamente. O bacana da vida é que nós somos um mistério para nós mesmos. Claro. Então, quando você está diante de um terapeuta, ele é quase um espelho, num sentido que vai desembaçando e você vai tentando se enxergar melhor. Porque um terapeuta sério não está lá para dar conselho, né? Ele não está lá para aconselhar ou dizer vá para cá, vá para lá. Na verdade, ele é um canal que permite que você fale coisas de si mesmo que você, em outro contexto, não falaria, não projetaria emocionalmente. Exatamente. Tanto é que tem a coisa da piada, do xiste, do ato falho, né? São termos psicanalíticos, que a gente no dia a dia dá dicas do que falta na gente sem perceber. E esse profissional, sendo sério, sendo um profissional habilitado, e tem escola reichiana, freudiana e junguiana, aí você vê qual que é a mais adequada. O caso da peça é freudiana. Né? Eu falo muito do Sigmund Freud. Eu falo dele na peça, né? Porque esse narcisista, ele é médico obstetra, então ele é muito inteligente. Então o texto dele é sempre falando sobre Freud. Então ele tem essa ligação de inteligência e essa psicanalista trabalha com essa linha do Freud. Assim, como eu nunca fiz terapia, eu não sei dizer. Mas eu tenho numa linha hoje em dia
que eu sou budista. Ai, que E lindo. é Nichiren Daishonin, que Ai, que é lindo, japonês. que lindo. E a gente, quando abre o Buda de Gohonzon... pé, esse Isso. cara que resolveu, inclusive, plano Marshall, tudo, mas o Japão, depois da Segunda Isso, Guerra, sim. se levantou. Quer dizer, eu, como gosto, senão vai ficar uma coisa E aí muito tem, pessoal. aí tem só para definir, aí tem o que você falou, tem o Gohonzon, que é quando você se olha, é o seu espelho, para você se encontrar. Sim. Entendeu? Para você ter um momento de você poder se encontrar. Então, para mim está sendo muito bom. Tirou muita ansiedade, muitas coisas que eu tinha aqui. Só que a terapia também talvez vai fazer muito bem, porque é uma pessoa de fora que vocês estavam comentando, eu nunca fiz. Mas vai ser interessante. Se vocês tivessem, na verdade, que de repente a gente se vê num beco sem saída, vocês recorreriam a um profissional e até algumas sessões de terapia? Eu agora, mais ainda, depois dessa peça, eu acho que vai valer muito a pena. Se eu precisar, eu tenho que recorrer sim. Ai. Com certeza. A gente não é feliz sozinho e nem dá conta dos próprios problemas sozinho. Sem Acho que a pessoa dúvida. sente aquela premência, um desespero, uma dor que eu chamo de dor da alma e tal. Eu acho que deve sim procurar terapia, deve procurar conversar, porque a gente não dá conta das coisas sozinho. Os amigos são importantes Uma também. vez em off, eu estava até falando com o Sérgio aqui faz muito tempo, quando o Emerson Fittipaldi Sim, estava aqui. você lembra? exatamente. Ótima memória, hein, Rui? Claro. Sensacional. Eu tive um negócio sem saber. Anos, Tá vendo? anos. vai saber? A cabeça toda destroçada. De repente, tô. Não que eu esteja... Mas eu acho que é isso mesmo. Muito obrigado aos dois por terem vindo. Imagina. Eu que mais uma agradeço. vez. O prazer é todo meu. Obrigado. Eu quero conhecer a Miranda, hein? Pô, ela é uma... Já que o Daniel não me procura, então... mas eu vou pedir a ele para falar já contigo. mandei e-mail, já telefonei, fiz tudo, não quer saber de mim. Sério? Não, eu vou falar, quer. eu vou forçar a Mas eu queria conhecer a Miranda. Sim. E eu quero também agradecer muito a sua presença, viu, querido Marcão? Que está sendo seu Marcos Live. Parabéns. Que Parabéns, serviu maravilhoso. sensacional. É bom mesmo, ele fala a verdade. Não, eu Bom, amo Sérgio, camarão. sensacional. Acertei o dia, Você não né? comeu Isso. o pão, você comeu esse tapinha, esse Eu tô pão só comendo cai ele duro para tudo trás. certo, Vamos já. sério. Maravilhoso. É só a gente um dia marcar lá para comer uma comidinha de botequim lá no Veríssimo Bar. Vamos lá. Que fica na Flórida, 1488, ali, a travessinha da Berrine. Sim. No Brooklyn Novo. Você está morando aqui, né? Então, Sim. fácil. 5506-6748. www.verissimobar.com.br. Obrigado, irmão. Rony, muito obrigado, Sérgio. Obrigado, Herrera. Obrigado você. Obrigado. E eu quero mandar um beijo para um amigo meu que está fazendo aniversário hoje, João Batista. Um beijo para você e para sua bonitinha Marilene. E Deus te abençoe, João Batista, por esse aniversário de hoje. Beijão. Até amanhã, bonitinha. Até amanhã, bonitão. So I step inside, pour a glass of wine with a